Jeito Plena de Ser tem autoobservação e hoje estou recebendo a minha plena Thay Sonara, seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Prazer estar aqui. Thay, nos conte uma curiosidade sobre o teu jeito plena de ser. Então, a curiosidade é que eu uso o meu corpo como bússola, né? Através dele eu tento ser menos racional, né? Me desafiando e sentindo mais, pensando menos e sentindo mais. Imagino que tenha um grande percurso para chegar a esse ponto, não é mesmo, Thay? Sim, uma longa caminhada. Até porque as mulheres que estão nos acompanhando provavelmente vão se identificar com isso. A Thay trouxe sobre ser racional. De fato, né, ir para esse lugar do estado de presença, do se permitir sentir, para além daquilo que nós estamos enxergando, ouvindo, de talvez não buscar tantos porquês das coisas, embora sejamos curiosas, né, porque a mulher plena ela tem essa curiosidade. Como que funciona, por que isso, por que aquilo, mas também é lembrar que o que eu vivi até agora, talvez não seja o que vai me levar daqui por diante. Thay, e nos conte aqui um pouquinho sobre o teu jeito plena de ser em relação às tuas descobertas com o seu corpo. Quando você fala, né, de que é uma bússola, como que é esse processo? Então, primeiro tem que ter um processo de reconexão, né? E aí vem a autoobservação como chave, né? Para sair desse piloto automático, desse corre-corre do dia a dia. Então, me ajuda muito nas decisões, a criar novos hábitos. O piloto automático não é só para mim, no meu entendimento, que eu faço repetidas vezes no corre-corre do meu dia a dia como hábito, mas sair do piloto automático que a minha mente me leva. Então, para mim decidir, quando eu falo que o meu corpo é minha bússola, eu trago a sensação. As minhas decisões, quando tá aquela situação nebulosa, indecisa, eu me conecto comigo, respiro e faço um ritualzinho para entender o que que é o sim do meu corpo, o que que é o não, na sensação mesmo do corpo. Então, o sim eu já sei como que ele reage e o não também. Geralmente o sim é mais leve e o não traz um desconforto mesmo, na parte física. Então, quando eu falo que o corpo é a bússola, eu faço esse meu ritualzinho. Ah, se eu for por esse caminho, vai ser melhor para mim ou vai ser pior? E aí eu sinto. Que legal. Enquanto a Thay falava, me lembrei da Luísa, esses dias me falando assim: "Mamãe, quando eu acordo e quando eu coloco os meus pés no chão, se eu vejo que tá, assim, mais leve, é porque vai ser um bom dia. Agora se eu acordo e coloco os meus pés no chão e tá meio duro, é porque talvez não vai ser um bom dia". Olha só, né, e a identificação de como que é o funcionamento. Ela com 7 anos fazendo isso basicamente, né, tá, e que você Sim. faz também, imagino que já de longa data, inclusive de se observar nesse entorno. Thay, quando você traz no seu capítulo do livro o caminho para você chegar ou enxergar a liberdade, me conta um pouquinho mais sobre isso. Então, é através da autoobservação, né? E para a gente chegar à liberdade tem, no meu entendimento, alguns passos, né? Primeiro, a gente se olhar com presença, estar presente naquele momento, estar presente para se ver com verdade, né? E essa verdade não é essa verdade maquiada, né? Não é a verdade que a gente gostaria, não é a situação que a gente gostaria de estar vivendo. É se olhar com verdade, sem julgar se está certo ou se está errado, se é bom ou se é ruim, simplesmente estar de fora da situação, observando, né? Como se a gente não fosse parte daquele problema, sem julgamento. E quando a gente se olha com verdade, a gente acessa informações que tá guardadinho lá no nosso inconsciente, vamos dizer assim, para depois conseguir agir. Então, quando a gente se vê com verdade, a gente integra partes nossas, e isso para mim é libertador, né? Se olhar com essa
a autenticidade do que é de fato. Que a gente tenta às vezes colocar uma maquiagenzinha, né, um Filtro. filtro, para não perceber que tem coisas que a gente não tá tão certa, ou que precisa mudar o rumo, sair do confortável para ir para o desconforto. Então se olhar com verdade é olhar tudo isso para daí agir com mais assertividade, né, de encontro à nossa essência, e com a nossa verdade, com os nossos valores. E são várias camadas, né, tá aí dentro disso que você traz, e não necessariamente que, num primeiro momento, as mulheres que estão nos acompanhando, algo que nesse momento seja desafiador, algo que você já percebeu que precisa realizar alguma mudança, e que vai conseguir fazer de imediato, porque a autoobservação, eu observo, eu enxergo, o que que eu observo e não estou enxergando também, né, porque nem sempre as nossas lentes elas estão bem limpas. E a partir disso, a ação. Porque, ok, já vi o meu cenário, tenho que recalcular minha rota, não estou gostando do que eu estou enxergando aqui, mas o movimento seguinte é que nem nós pensarmos numa escada. Você traz isso também, né, no Sim. capítulo, né. Então, se eu estou aqui no meu primeiro degrau desta nova escada, vamos fazer analogia da nossa vida com várias escadas aí que nós vamos, trilhar, assim como na área profissional, na saúde física, mental e espiritual, que é o ensejo aqui dentro do Jeito Plena de Ser, dentro desse viés eu tenho lá um degrau novo, aí eu vou para o meu próximo degrau. Muitas vezes ter toda esta escada à sua disposição, para algumas pessoas pode assustar. Mas nossa, será que eu vou dar conta de tudo isso? E acredito que no teu caso, de várias circunstâncias que foram acontecendo no decorrer da sua vida, olhar para a sua saúde física principalmente, identificar que alguma coisa estranha está acontecendo aqui, e agora eu tenho um diagnóstico de uma deficiência, por onde que eu começo? Né, imagino que é esse o primeiro degrau realmente, tenho algo aqui, agora eu preciso recalcular a minha rota, as adaptações de uma vida real. Como que foi esse processo ou ainda é, né, Ainda esse é. processo? Sim. Então, no começo eu fui primeiro pelo viés da procura de ajuda física, né. E aí, conforme eu fui buscando essas respostas, internamente, como eu me sentia, que tinha algo além do físico acontecendo, eu fui buscando outras alternativas. Então, eu busquei mais o cuidado com a minha alimentação, fui mudando hábitos. Então, quando a gente para se olhar e se reconectar com a nossa essência, outras possibilidades começam a aparecer como novos caminhos. Então, a partir desse degrau, vamos fazer uma analogia como se a deficiência fosse um primeiro passo para mim perceber várias coisas que estavam acontecendo internamente, que pela rotina, pelo corre-corre do dia a dia, eu acabei me deixando em segundo plano. Então é um primeiro degrau para várias buscas, da questão da reconexão minha com a minha espiritualidade, com a minha fé, com a busca de novos hábitos alimentares, de eu perceber a minha saúde de uma forma diferente. Então, eu volto a falar, o quanto de verdade realmente tinha quando eu me vi no primeiro processo de me reconhecer deficiente, né. Porque essa aceitação inicial é muito difícil, então, quando eu aceitei que eu era, até que eu estava na resistência do perceber a realidade como de fato ela é, eu fiquei me anulando em várias áreas da minha vida. Então quando eu integrei: "Tá bem, eu sou deficiente, né, uma deficiência que não é provisória, então o que que eu faço com isso agora? Com essa verdade?". Então eu fui mudando vários hábitos, várias formas de agir, né, e aí busquei mais conexão espiritual, mais conexão com o meu corpo através da alimentação, mais conexão através da autoobservação, que é um processo que não acaba, né, é diário e é constante. E a busca pelo bem-estar acima de tudo. Não é nenhuma resposta para essa deficiência agora, e que pode ser outra questão também, né? Mas como eu vou agora reorganizar a minha vida para eu me sentir bem,
um novo modelo de vida, um novo estilo de vida talvez, e que também não é simples, né, nos exige a disciplina, a constância, aquilo que funcionou até então, não funciona mais. Então veja que acessa outras tantas verdades dentro disso que você trouxe, uma realidade totalmente desconhecida. E também gera o desconforto. Lidar com a dor que eu vivo, já ela é desconfortável, e eu vou para um universo novo. Dentro das tuas práticas, dentro dos teus movimentos de autoobservação, o que que você acredita que além dessa busca, né, do espiritual, o que você incluiu na tua rotina que fez toda a diferença e de inclusive acessar uma força que talvez nem a Taissonara sabia que tinha? Sim. Eh, então eu busquei a prática do yoga, né, que para mim eu comecei como algo para me fortalecer fisicamente por causa da deficiência. Então para mim primeiro era uma prática esportiva, assim, né, física, uma prática física que com o tempo eu fui percebendo o quanto me reconectava comigo, trazia presença, trazia um olhar mais afinado sobre o meu corpo, sobre as sensações, como eu lidava também com uma postura desafiadora, né, que pela limitação física não são todas as posturas, mas não é sobre a postura, é sobre como eu lido com aquela facilidade em um momento ou com aquela dificuldade. Também atenção plena através do mindfulness, né, que me traz muito a prática da respiração, que também volta de novo para a presença e, me ajuda sempre, é uma prática diária que eu tenho da escrita intuitiva. Eu chamo de escrita intuitiva, né, então depois que eu respiro, eu procuro escrever sem julgamento também, trazendo ali os meus insights. Então para mim, eu falo escrita intuitiva, porque me reconecta também com essa força superior, para olhar com mais clareza para o que eu estou vivendo ali. Até porque, agora resgatando um pouquinho aqui da história da Thay, a Thay vem de uma área que era muito mais técnica e que conecta muito com esse racional, que a mulher, quando ela busca o seu espaço no mercado de trabalho, geralmente em áreas mais técnicas, ela vai muito para esse racional, que é uma ação muito masculina, né, da ação, do realizar, vamos fazer, faz acontecer, realmente. E quando eu vou para esse lugar de eu vou sentir as sensações, a Thay traz muito sobre as sensações e que também tem a ver com características de personalidade. Então eu também posso ser racional e também posso me permitir sentir, não quer dizer que uma coisa anule a outra. E esses exemplos que você trouxe, a escrita é uma das características, inclusive das mulheres plenas, não à toa que escrevemos, né, o jeito plena de ser, que é uma facilidade de trazer vazão para aquilo que está, às vezes, lá na observação, no campo da ideia, assim como, dentro do teu percurso, o que que você acredita que seja a tua tríade hoje? Pensar o funcionamento da Taissonara. Tem alguma tríade que você coloca, inclusive, no livro? Não deixar um spoiler, né, para as pessoas acompanharem os segredinhos da Thay dentro do livro. É, para mim é muito corpo, mente e espírito, assim, em equilíbrio. Então, quando eu estou muito racional, eu tento fazer né, uma prática que me traga mais para esse lado mais do sentir. Quando eu estou só sentindo, porque a gente também tem que se voltar para o interno, né, mas a gente não pode só ficar no interno, né, existe uma vida ali fora. Então tentar equilibrar o lado físico, mental e espiritual. E até mesmo a rotina dentro disso. Ou tanto de autoobservação como exercício e uma rotina que faça sentido para você. Então, para você compartilhar também com as mulheres que estão nos acompanhando, que estão na reorganização de uma rotina. Qual é a rotina que hoje funciona para você e que talvez no passado não fosse essa rotina, né, Thay? Mas o que hoje você identifica que funciona para você, que faz sentido para você? Então eu tento fazer esses momentos sempre de manhã, né, então a rotina é corrida, eu trabalho 40 horas, né, com horário fixo, enfim. E aí, eu não me percebia muito como que eu ia colocar mais algo na rotina, né. Então, de manhã eu procuro acordar mais cedo um pouquinho, faço minha prática de respiração. Então uma dica que é bem legal, assim, a gente não precisa complicar, né, "Ai, como é que eu vou fazer mais isso?".
Então é tirar aquele tempinho lá, 15 minutinhos, 20 minutinhos, respiro, faço uma respiração mais simples, que é a respiração contando até 3, segura até 3, a triangular, solta contando até 3. Conforme a gente vai ganhando o músculo, né, do cardiorrespiratório, pode estar aumentando, e aí me concentro comigo. Quem gosta pode fazer, uma oraçãozinha junto, né, cada um, assim, com o que faz sentido para si. E volta esse olhar para dentro de mim, respiro e sem julgamento eu tento, trazer essa consciência para olhar como eu estou me sentindo, voltando para as sensações do corpo, né. Tô bem, tô agitada, tô calma, que sentimento vem à tona, e aí depois eu vou voltando e escrevo, aleatório assim. Tem dias que eu escrevo mais um planejamento do dia, são poucas as vezes, porque quando você traz essa respiração, essa presença, vem muito mais coisas à tona do nosso emocional. Escrevo ali sobre o que eu tô sentindo e depois revisito, né, porque como é uma prática diária mais rapidinho, em outro momento eu revisito para planejar então e agir mediante o que apareceu ali, seja das relações pessoais, do trabalho. E aí também para cuidar do corpo a gente tem que ter um momentinho para planejar a alimentação, o que comprar, o que cozinhar, né, para se cuidar com saúde, prática de exercício físico. Então de manhã eu faço esse resgate meu, essa reconexão, para durante o dia fluir. Vou para o meu trabalho diário e quando volto pratico, né, algo mais para cuidar do físico. Então ou a prática do ioga, eu também pratico crossfit, que é bem desafiador, né. E e aí me volto para o meu lar, para as rotinas da casa, né, como nós mulheres todas temos, e assim vai seguindo. Final de semana mais o lazer. Me fale agora sobre esse desafiador do crossfit, hein. Já tô admirando ela, porque eu não sou crossfiteira. Mas, por que se tornou tão desafiador? Então, há 4 anos eu comecei a praticar crossfit, e para uma pessoa que não tem deficiência ela já é desafiadora, né, é uma atividade assim, com bastante intensidade. E abri um crossfit do lado da minha casa e eu fui lá experimentar um novo, né, e me apaixonei, e eu adapto algumas atividades, assim, então é muito também, a autoobservação traz muito reconhecimento dos nossos ritmos, né, e trabalhar esse equilíbrio, até onde eu consigo ir, até onde eu devo ir, né, então eu também tenho que ter clareza que eu não vou fazer o crossfit como outras pessoas que não têm a deficiência fazem, né. E e também tem uma questão da gente perceber a nossa vulnerabilidade e aceitar e se colocar, né, não se importando tanto com o julgamento do outro, assim, né. Então, assim, muitas vezes eu tenho que dizer: "Não, não, o meu limite hoje é até aqui", sabe, tá na hora de eu parar. Então quando eu comecei também os treinos, além de adaptar, tinha treinos que eu não acabava, então tinha essa questão de lidar também emocionalmente com a frustração, né, do não ter sido capaz, mas aí também ter o entendimento do que por que que eu não fui capaz, né, que tem uma questão que me diferencia, né. E olha que interessante, né, porque a Thay ela vai permear do ioga ao crossfit. Ritmos totalmente diferentes, intensidades diferentes, te exigem também, movimentos muito diferentes, e é se permitir experimentar. Inclusive para quem nos acompanha e que está pensando em buscar uma prática diferente. Experimentar é a melhor forma de saber o que que, nesse momento eu estou disposta, porque também entra isso, assim como a constância, receber os ritmos do teu corpo. Talvez tenha algum dia que eu não vou querer ir para o cross, porque eu estou precisando dar uma desacelerada, vem de encontro aos ciclos que a mulher tem inclusive, né. Então o quanto dessa autoobservação, não somente no entorno de uma situação física, mas aquilo que os nossos pensamentos, as nossas emoções nos remetem também. Tá, e hoje imagino que você é muito mais vigilante em identificar o teu piloto automático também, né? A partir dessa autoobservação.
Assim, Fábio, a questão também, que a autoobservação acaba trazendo, são muitas coisas nas entrelinhas, né, mas assim, o quanto a gente não se permite fazer algo devido ao que os outros nos falam, né. Então: "Nossa, crossfit não é para você", né. Só que às vezes é uma pessoa que nem teve a experiência Nem daquele tentou. esporte, entende? Então, como a pessoa fala de algo que é para você ou não, se nem ela sabe sobre, né? Então a gente vai pegando ponto de vista de vários lugares e vai construindo como se fosse nossa verdade. Então, quando eu falo assim que o corpo é a bússola, experimente você. Não é que a gente não tem que ouvir nada que os outros falam, né? Mas é assim, ó, como que foi aquela experiência para você? Para o outro, às vezes, pode não ter funcionado, mas e para você? Como você sentiu, né? E aí vem muito de encontro ao jeito plena de ser, realmente, porque não somos aquelas que vamos fazer o que os outros mandam. Nós mesmas vamos experimentar, tirar as nossas próprias conclusões. Até porque as pessoas só se motivam pelos seus próprios motivos. Então, a minha motivação é diferente da sua, as tuas adaptações são diferentes das minhas, e a nossa régua é diferente também. Então, não tem como fazer um comparativo, no máximo com quem eu fui ontem. Dentro das nossas inúmeras versões e também não é para excluir nada, né, Thay. Então a gente vai incorporando e no início da fala você trouxe, né, sobre o integrar aquilo que te compõe, da tua história, daquilo que você já fez, daquilo que funcionou e que talvez nesse momento exige algumas mudanças e um tempo de resposta ainda mais rápido, por conta de uma condição física também. Thay, e se fosse resumir a plenitude, o que que é a plenitude hoje para Thay? Entender melhor os meus ritmos, os meus limites, mas principalmente integrar a vulnerabilidade e a superação. Então, eu não preciso ser perfeita, eu não preciso seguir o que o outro acha que eu devo seguir, né. Eu preciso me ver com verdade, integrar que tem momentos que eu estou mais fragilizada e respeitar esse momento, e tem momentos que eu preciso olhar melhor para os meus potenciais. Porque desde que eu percebi, assim, e fui interagindo com essa limitação e fui me entendendo melhor na questão emocional. E que existe um tempo de elaboração disso. É como se encerrasse um ciclo até esse momento desse diagnóstico, dessa formalização. "Ah não, vamos correr, vamos fugir, não é isso, porque comigo", imagino que todas essas questões devam ter passado pela sua mente, né. E agora a minha vida se resume nisso. E eu fiquei muito no lugar de descobrir a causa. E aí passaram-se 20 anos e se eu nunca descobrir a causa, o que que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Porque eu fiquei esperando a resposta da medicina, vai tomar esse remédio, vai fazer esse tratamento, vai. E eu nunca soube a causa até então. E o que que eu faço com isso? Eu preciso, né? E ainda que eu saiba qual foi a causa, o que de fato vai mudar na minha vida, sendo que é uma É uma consequência consequência. e que ela vai permanecer, como você falou, ela é permanente, não é uma deficiência temporária. Não, é algo que eu vou precisar lidar agora, reorganizar, readaptar. Aí traz muito o aspecto da segurança, né, do quanto eu me sinto insegura, talvez, nesse novo lugar que eu desconheço. E bem interessante que você trouxe esse resgate das potencialidades. É que nem a criança, né, a Thay inclusive é prof. Quando olha para as crianças no processo de aprendizagem, ela vai muito bem em números, talvez não vai muito bem lá na escrita. Ah, vamos reforçar a escrita. Por que não potencializar os números, que é uma facilidade que a criança já tem? Assim como na vida adulta. Talvez algumas coisas que você já fez e ficaram adormecidas. Então, esse resgate dessa potencialidade, tá? E nos fale um pouquinho mais sobre isso. Então, quando eu me invalidava, era como se as habilidades tivessem ficado,
lá adormecidinhas, né. Então integrar de volta e dizer: "Sim, eu posso ter uma deficiência, mas que não me limita em tudo aquilo que eu já tenho de potencial". Então ir resgatando e trabalhando, não ficar olhando só para a dor e só para o que não era tão bom, né. Então vamos deixar aqui um pouquinho que não é tão bom, que eu vou aprender no processo a lidar, a resolver internamente, mas vou focar um pouquinho mais nas habilidades e integrar. E aí vai ver que tem muita coisa para construir, muita coisa para viver, né, experimentar, e que há um tempo de maturação, é voltar lá para o casulo, literalmente, né. Tá, e para as mulheres que querem adquirir o livro Jeito Plena de Ser com Você, como que elas fazem? Então, podem me acompanhar ali na rede social, né, no Instagram é @taisonaragrau, e aí me chama ali no particular, né, eu entrego o livro autografado, com esse olhar também individualizado de reconexão, com todo carinho e amor. E também pode me chamar ali, tem o meu contato no WhatsApp, né, que é uma relação mais próxima, dessa forma. Também ressaltar que os nossos patrocinadores oficiais dentro dessa temporada do Plenascast, Manu Chaves Concept, que veste aqui a plena massa para ficarmos ainda mais plenas, né, Thay? Assim como a Top Sport também, nesse viés da saúde física, mental e espiritual, os nossos cuidados com a nossa saúde física na prática de atividade física para o nosso bem-estar. Thay, e como que você identificou que a plenitude era o caminho para você? Então, ser plena é viver toda essa integralidade do ser, no caminho da gente se sentir livre. Então, a liberdade para cada um também é diferente, né? E a plenitude é o caminho para a gente se sentir bem com a gente, bem com o outro, não se abandonando, né? Vivendo o que é importante para nós, sabendo se colocar, e sendo plena. E assim nos E mantemos. assim nos mantemos. E como toda plena, ela tem um mantra, aquela frase para tatuar. Qual é a tua frase de tatuagem? Presença revela, verdade liberta. Muito bem, mais livre, plena é impossível. Thay, que bom ter você conosco nesse nosso momento aqui da plenitude também. Foi muito bom estar aqui. Obrigada. E você, mulher que também identificou a plenitude como caminho para chegar à vida que você sempre sonhou, ative as notificações, se inscreva nas nossas plataformas de streaming para você não perder nenhum episódio dentro dessa temporada do Plenascast.